Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês, né, esse livro que eu comecei a ler antes de eu parar de postar vídeo aqui para vocês, né? E aí, como eu tava passando por aquela fase, eu parei de ler ele, né? E voltei a ler ele novamente, né? E hoje eu vou estar fazendo uma receitinha aqui com vocês através dele, porque aqui ele nos ensina, né? Igual eu venho falando sobre cuidados do nosso cabelo, né? E aqui ele ensina, sabe, como fazer, ter os cuidados do nosso cabelo, independente de qual curvatura. Então ele ensina bastante, né? Esse livro, ele tá me ajudando bastante a entender mais ainda sobre o nosso cabelo, né? E as letras dele é muito pequenininha. Então, assim, para quem tem problema um pouquinho de vista, mas não usa óculos, se comprar vai ter um pouquinho de dificuldade talvez por aí, né? É a única coisa que eu achei que ele deixou a desejar. Porém, a receita dele também tem muitas receitinhas que acaba sendo um pouquinho difícil de você encontrar, né? Essas coisas que eu vou fazer aqui hoje com vocês, essa receitinha de hoje, não foi difícil de encontrar, né? Porque eu encontrei no supermercado, né? Nessa receitinha de hoje, gente, eu vou estar usando por ela, tá? Por ela aqui. E aqui pede assim, linhaça, quinoa, óleo de uva e depantonol. Então pode ser aquele de pomadinha, tá? De bebezinho. Porém eu já comprei essa aqui líquida, porque eu falei, já era pronta para cabelo, tá? Então eu vou estar usando ela e vou estar usando o óleo de rícino, porque eu não encontrei o óleo de uva 100% natural, né? Só encontrei para corpo, então eu acabei comprando o óleo de rícino, porque ele é a mesma coisa em questão de hidratação. Porém, o óleo de uva, ele identifica mais para todos os tipos de curvatura, tá? Então, se você tem, melhor ainda, tá? E então, eu vou estar usando aqui a linhaça, gente, porque ela é benéfica para nossa saúde, né? E ajuda muito a auxiliar no nosso cabelo, para fazer finalização e para estar fazendo misturinho, como hoje eu vou fazer com vocês aqui. Também, quinoa. Quinoa é a primeira vez que eu estou usando, né? Também a linhaça para cabelo também é a primeira vez que eu vou estar usando. E a quinoa aqui, ela tinha que ser hidrolisada. Como eu não encontrei, eu comprei ela assim no pacotinho, paguei R$10. A linhaça também foi R$10, tá? E esse vidrinho aqui eu paguei, acho que foi R$14. E esse foi R$12. Então, esse aqui, tudo aqui eu encontrei no supermercado. E esse aqui comprei em perfumaria. Então, o que eu vou fazer aqui na receitinha, pede pra gente estar colocando ele hidrolisado. Como eu não tenho, eu vou colocar ele junto com a linhaça pra estar indo ao fogo, tá? Porque se eu fizer ele da forma que tinha que ser feito, não daria pra ele tirar o sumo dele, pra ele diminuir as partículas, né? Pra estar penetrando no nosso cabelo. Então, eu vou estar acrescentando o tanto que pede aqui, né? Pede 1,5 miligrama, né? Então, para estar pesando assim, ó, na balança, não tem como, a não ser se você vir aqui e colocar a tara, tá? Então, eu vou colocar a tara aqui. E aí, eu vou acrescentar aqui, gente, para dar 1, miligrama. Ele passou um pouquinho mais, mas eu vou colocar assim mesmo. Ele passou um pouquinho mais, e então ele vai encaixar nessa colherzinha que eu uso aqui. Porém, eu acredito que seria um pouquinho menos. Mas eu vou deixar desse jeito mesmo. Ó, ficou tipo uma colherzinha assim, tá? Então eu vou estar acrescentando no meu linhaça, que eu já deixei de molho, que pede para deixar 12 horas na geladeira, né? Então aqui eu acrescentei 2 colheres da linhaça. Já desde ontem, ó, então ela vai dando tipo um suminho aqui, já vai saindo, sabe? Ela vai ficando um pouquinho mais grosso. Então eu vou acrescentar aqui junto pra me colocar no fogo, tá? Então eu vou fazer dessa forma, porque como ele não é fininho, então não tem como pra depois eu fazer na hora de peneirar e colocar ele, não tem como. Então eu vou fazer dessa forma, porque eu acredito que vai dar certo da mesma forma. Aí depois eu venho acrescentando isso aqui depois que eu peneirar, tá? Então eu vou levar no fogo, vou deixar uns minutinhos, vou mexer, vou deixar esfriar. Aí depois que esfriar, eu vou estar acrescentando esses dois aqui com vocês. Meninas, já lavei a cabeça, deixei a toalha aqui só para poder tirar a umidade, né? E já levei ao fogo, gente. Então a gente vai fazendo, ela fica uma mucilagem bem grossinha e ela fica igual uma babosa.
Então, por isso que realmente não dá pra fazer menos água igual eu pensei, né? Então, certo, realmente, pra quem tem um cabelo grande, vai fazer ela pura, igual eu tô fazendo aqui no cabelo, o ideal realmente é 500 gramas pra quem tem um cabelo grande, né? Pro meu cabelo, isso aqui vai ser o suficiente, porque pede 80 miligramas dele, né? E aqui deu 100, então eu vou usar ele todo. E já coloquei a gotinha do óleo aqui, gente. Eu coloquei 20 gotinhas do óleo, então deu uma meia colherzinha dessa aqui, tá? Do óleo de rícino. Eu sou meio exagerada, né? Eu acho que era menos, porém eu acho muito pouquinho também, né? Mas esse livro, gente, ele fala dessa forma aí, porque para poder acertar o pH bem equilibrado, né? Então por isso que ele tem essa porcentagem, essas coisinhas assim, que faz toda a diferença, né? E para tirar o depantanol, eu peguei e tirei com essa seringuinha aqui, eu abri, tirei com a seringuinha, e eu coloquei, ele pede 0,8, né? E eu coloquei uma, tá? Coloquei um pouquinho a mais, e que vou colocar aqui na colher pra gente ter uma noção, porque às vezes você não tem a seringuinha pra ter uma noção. Então eu vou despejar aqui pra ter uma noção. Ó, ó, e... Jogamos as gotinhas fora. Mas deu menos tanto do óleo, tá? Então, eu acredito que 20 gotinhas vai ficar legal também. Eu acredito que não é exagero não, né? E, igual eu falei pra você, vou tirar a toalha, senão vai secar demais, né? Porque tem que tirar um pouquinho da umidade, mas nem tanto, né? Porque aí pra você ver, eu acho pouco, assim, pra quem tem um cabelo grande, né? Pra mim vai ser a conta. Eu achei ele interessante, porque ele escurece um pouquinho, porque o linhaço que eu tô usando é aquele escuro, né? Não é o clarinho. E eu achei muito interessante, que ele fica parecendo a babosa, sabe? Achei muito legal. Na minha cabeça, gente, eu acho que o óleo é pouco, o negocinho é pouco. Mas vou fazer mais ou menos que tá mais certinho ali, né? Pra acertar o pH, né? Pra dar mais certo ainda, né? Com vocês aqui. E aí eu vou pegar, vou diminuir um pouquinho, separar um pouquinho aqui para não ficar tão difícil, porque eu acredito que ele seja quase igual a babosa, né? Então eu não vou deixar ele muito passar tudo de uma vez não, para não ficar muito ruim de passar, né? Eu senti um pouquinho de gastura. Eu senti. É porque ele, além de falar que ele é hidratante, tudo, né? Ele também dá brilho, né? Fecha as cutículas. E ele é reconstrutivo, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Então eu tô achando ele reconstrutivo. Eu tô achando ele mais como reconstrução do que como hidratação, né? E aqui pede pra gente deixar um pouquinho aquecido, de 15 a 20 minutinhos, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou só mexer, não vou desembaraçar, porque do jeito que ele ficou aqui, não tem como desembaraçar, né? Eu acredito que o certo era misturar com creme, mas aqui não fala pra misturar com creme, né? Fala pra passar puro no cabelo. Então, vamos continuar. Eu achei ele mais pro lado de reconstrutivo. Então eu vou passando aqui tudo. E aí eu vou deixar 15 minutinhos, 20 minutinhos. E volto aqui pra mostrar pra vocês, né, como que ele ficou, como que eu vou fazer, se eu vou desembaraçar ele, né, depois, igual eu faço com a babosa, ou se não vai ter como desembaraçar, né, porque do jeito que eu tô vendo aqui, se ele não ficar moliente depois de colocar a touquinha, né, eu acredito que fica difícil de embaraçar. Ai, ai. Meu cabelo também, de compensação, tá embaraçado, né? Então, tem tudo isso, porque como o cabelo da gente tá cacheado, ele tá embaraçado, né? Fica um pouquinho mais embaraçado ainda, né? Eu pensei que era pouco, não é pouco, tá? Então, se você for misturar, fazer misturinha, porque ele é para resgatar o meio do cabelo até as pontas, né? Fala que recupera o cabelo, devolvendo o comprimento do cabelo até as pontas, né? Então vamos ver, né? Depois que eu finalizar.
E eu vou estar finalizando com a escala, porque igual eu falei pra vocês aí em outro vídeo, que eu gosto da escala quando eu faço algum experimento diferente, pra me ter noção, porque a escala, ela deixa meu cabelo com a curvatura aberta. E a escala, eu gosto dela em vários fatores, porém, ela entrega bastante frizz, né? E aqui, a maioria desses produtos aqui fala que tira o frizz. Então, ó, gente, eu passei tudo, sobrou isso aqui, não vou exagerar, não vou ficar fazendo isso mais, tá? Porque excesso faz dar efeito rebote, então eu não vou ficar usando mais. Então, se fosse um cabelo maior, daria, né? E essa misturinha, gente, dando certo ou não, provavelmente na próxima vez eu vou preferir fazer ela misturando com o creme, tá? Porque eu gosto do trem mais, menos reconstrutivo. A babosa, ela não entrega dessa forma, por isso que a babosa eu gosto de colocar ela junto, né? E quando eu passo pura, ela entrega mais ou menos esse aspecto aqui também. Quando eu coloco a babosa, passo ela fazendo a reconstrução pura no cabelo, ela entrega mais ou menos esse aspecto aqui também. Mas essa aqui eu achei que entregou um pouquinho mais, tá? Então eu vou deixar na touquinha 20 minutinhos, né, para aquecer, e volto aqui para mostrar para vocês se eu vou enxaguar daquele jeito ou não, né? Ou eu volto aqui já com ele enxaguado e conto para vocês se eu precisei desembaraçar. Meninas, eu enxaguei, né, acabei enxaguando e eu desembaracei antes de enxaguar e usei essa escova, gente, porque se fosse com pente não daria, tá? Então eu enxaguei ele. Na hora de enxaguar, ele entregou bastante peso aqui, sabe? Eu gostei muito na hora de estar enxaguando. Eu senti meu cabelo pesado e gostei muito aqui. Dá pra vocês perceberem aqui, ó, que eu nem desembaracei agora que eu enxaguei, pra vocês verem que ele conseguiu entregar bastante onda pra ele aqui, né? Então, agora eu vou desembaraçar ele, vou finalizar, né? E vou trazer aqui pra vocês o resultado final, né? Para o vídeo não ficar muito longo, né? Então eu vou só desembaraçar ele aqui agora com a escova. Na hora de embaraçar, você desembaraça da ponta, né? Começa da ponta até o final. Porém, depende, gente. Depende do meu cabelo. Quando eu vejo que tá muito embaraçado, eu começo pela ponta, né? E às vezes, quando eu vejo que aqui tá mais liso, então eu começo aqui e continuo aqui, desembaraçando as pontinhas depois. Então, eu gostei bastante, sabe? Eu adoro o produto que entrega peso no meu cabelo, porque meu cabelo é muito levinho, né? Então eu gosto muito. Então, provavelmente vou usar novamente se eu ver o resultado depois, no final dele, né? Não sei se vai ser com creme, se vai ser ele puro, porque eu gostei muito, assim, só de tá o enxágue dele, nem parece que ele tava aquela reconstrução toda, sabe? Ele tá agora parecendo mais nutrição, né? Eu senti como se ele tivesse mais nutrido. Então, eu acredito que ele entregou todo tipo de vitamina aqui. Provavelmente entregou mais do que a babosa entrega no meu cabelo. Então, assim, gostei muito. Então, ele ficou assim, ó. Com ele molhado, né? E vou trazer ele finalizado agora com a escala para vocês verem o resultado final. Pra gente ver se realmente ele tirou o frizz, né? Porque todos eles prometem, quase todos, né? Dos produtos, promete tirar frizz, né? E pelo que eu percebo, acredito que sim, pelo peso que ele ficou aqui, ó. Ele ficou bem pesado mesmo. Um cabelo bem pesado, e eu adoro isso, né? Então eu vou deixar ele secar e volto para vocês verem o resultado final. Já volto. Voltei! Eu não vou falar muita coisa, porque por aqui eu acredito que dá para vocês perceberem, né? Como que ele ficou. Eu finalizei ele só com pente. Até essa parte que foi finalizada só com pente. Eu achei que ele ficou, até esses loirinhos aqui que não costuma ficar 100% selado, selou ele. Não dá pra vocês verem aí, mas ficou bem claro as mechas aqui, as luzes que ainda tem, né? Ficou bastante claro no meu cabelo. Então, assim, comente aí o que você achou, né? Eu, da minha parte, não vou negar que eu gostei demais. Provavelmente eu irei fazer mais vezes, né?
E vou acrescentar a finalização dele quando for fazer. Vou fazer aquela de hibisco por cima, quando eu for fazer mais uma outra vez, né? A única coisa que eu percebo que realmente ele fica um pouquinho com frizz, né? Mas é por causa, eu acredito que é por causa um pouquinho da escala, né? Porque a escala, ele realmente me entrega frizz. Apesar que eu tô nesse processo, né? Dessas duas divisões. Então eu vejo que o meu cabelo natural, ele entrega muito frizz, né? Então, isso aí a gente vai ver com o tempo, né? E vamos passar com o tempo, a gente vai ver. Mas com certeza essa aqui é uma das minhas preferidas agora, essa misturinha, viu? E quem diria, né, que eu pensei que ele era reconstrutivo. Por isso que eu falo, não deve olhar só pela capa, né? Porque às vezes, igual eu na hora testei, eu fiquei imaginando que era muito... Nossa, eu tava sentindo agoniada de tanto que ele tava rígido, né? E imaginar que na hora que eu enxaguasse ele ficasse daquele jeito que ele ficou, né? E no final de tudo ficou essa maciez maravilhosa do jeito que ficou e bem definido, né? Então, ficou muito bom. Então, se você tiver condições aí de experimentar, não deixe de experimentar, porque eu acredito que você vai gostar, independente da sua curvatura. Principalmente se a sua curvatura é mais pro lado de aberta, né? Ela vai ajudar a sentar muito o seu cabelo no lugar, né? Essa misturinha fez eu lembrar bastante da babosa. E eu achei que sim, entregou um pouquinho melhor do que a babosa quando eu faço o hidronutritivo. Eu percebi isso, que ele entregou mais ainda do que quando eu faço com a babosa, né? Então, é lógico que a gente vai vendo isso com o tempo, né? Outras vezes que for fazendo, mas da forma que eu fiz ficou certinho. Então, meninas, não deixe de dar um like se você tiver gostado e se inscrever se ainda não é inscrito. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!